Fala família, Jesuscope, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Lab, o nosso Lendo a Bíblia, nosso estudo semanal das Escrituras. Estamos nessa série A Forma de Viver Jesuscope. Então hoje nós vamos para o último ponto aí dessa nossa série, que é sobre evangelismo, tá bom? Se você ainda não assistiu, não consumiu o conteúdo das últimas aulas, está tudo lá no nosso canal da família Jesuscope no YouTube, tá bom? Você pode acessar lá, tem até uma playlist com os Labs para vocês poderem estar acessando o conteúdo, tá bom? E hoje nós vamos então para essa última aula. Vamos fazer uma oração juntos antes de iniciarmos? Pai, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Pai, em submissão, em humildade, Senhor, e pedimos que o Senhor dirija esse momento, que o Senhor nos conduza, Pai, que o Teu Espírito nos guie nesse estudo, Pai, que seja feita a Tua vontade, Pai, que seja falada a Tua palavra, Senhor, que nós possamos juntos aqui crescer, Pai, em conhecimento, em revelação de quem Tu és, a Tua palavra, Pai, e possamos de fato praticar todas essas coisas, Pai, para a glória do Teu nome. Pai, no nome de Jesus nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Pegue aí seu papel, sua caneta, se você ainda não pegou, e vamos para o nosso estudo. Basicamente, a gente está passando ponto a ponto sobre esse papelzinho aqui, ó, a forma de viver Jesuscope, que foi distribuído aí para vocês. Tem a questão do discipulado também. E nós estamos dando um embasamento bíblico, né, para cada um desses pontos, tá bom? Então, no evangelismo aqui nós temos 4 subtítulos, né? Nós vamos falar do amor de Deus, nós vamos viver de uma forma que atrai os outros a Jesus, nós vamos buscar os melhores dons para anunciar o reino de Deus e nós vamos compartilhar nossa fé com outros. Então, para cada subtítulo desse, eu peguei um texto bíblico aqui para nós usarmos como referência e pensarmos juntos sobre isso. O primeiro texto é Atos dos Apóstolos 4:20. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 20, que é: nós vamos falar do amor de Deus. Então esse é um versículo clássico, né, nessa questão do evangelismo, pois ele diz assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Esse versículo é o próprio apóstolo Pedro, né, e João respondendo ali ao Sinédrio. Um pouco do contexto: eles haviam sido presos e castigados pela corte ali judaica por conta da pregação do evangelho após a ressurreição de Jesus e a sua ascensão. Então eles foram proibidos por eles de compartilhar a mensagem, né? Então eles fazem essa afirmação, né? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, né? Eles ainda continuam dizendo que é preferível obedecer a Deus do que a homens. Então é um mandamento divino muito claramente que nós compartilhemos o evangelho a todos aqueles que nós pudermos, né? Todos que passarem pelas nossas vidas, que nós de alguma forma compartilhemos com eles do evangelho, né? Como nós sempre lemos todo final de culto, né? Mateus 28:18, que o próprio Jesus nos ordena, nos comanda a ir por todas as nações e pregar o evangelho, né? A fazer discípulos de todas as nações. Então, para nós, um ponto muito importante do evangelismo também é essa questão do discipulado, né? Porque esse é um método que Jesus usou e é um método que Ele deseja que nós usemos. Então, nós sempre, quando falamos de evangelismo, não falamos de um evangelismo puramente, né, de uma ação, como às vezes a gente faz nas ruas, em eventos, ou distribuição de panfletos, embora tudo isso seja bom, seja válido, né, e funcione, né? Nós temos testemunhos de pessoas que foram alcançadas dessa forma, mas nós cremos no evangelismo mais integral, no evangelismo de fato, nesse processo já de discipulado, né? Tem até um documentário muito bom, se vocês tiverem interesse em assistir, é Sheep Among Wolves, que fala sobre a igreja no Irã e o crescimento dela, que ocorre puramente por discipulado, né? Eles começam a discipular as pessoas antes mesmo delas se converterem, né? Então esse processo começa ali já no dia a dia deles, no trabalho, né? No colégio, na escola, na faculdade. As pessoas que eles têm acesso, eles começam a discipulá-las e então nesse processo de discipulado elas se convertem a Cristo, entregam sua vida e continuam então esse processo, né? Porque nós entendemos que o discipulado pelas Escrituras é algo para a vida toda, né? Todos nós precisamos ser discipulados, né? Todos nós podemos também discipular, né? A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, começamos a caminhar com Ele e estamos progredindo nessa caminhada, né? Nós podemos sim também discipular outros, né? Pegar pessoas novas na fé, até as pessoas mesmo que nós estamos
falando de Jesus para elas, né, mostrando com a nossa vida o Cristo, nós podemos sim discipular essas pessoas, né? O discipulado não é algo somente para líderes, somente para pastores, né, somente para líderes de comunidades. Não, nós entendemos que todo cristão, ele, além de ser um discípulo, ele também pode ser um discipulador, né? Então, que isso entre na sua mente, que você possa se desenvolver também nessa questão do discipulado, porque para nós, né, e para as Escrituras, nós entendemos que é primordial que esse processo ocorra. Tem também um livro muito bom que nós lemos aqui, que chama A Formação de um Discípulo, do Kate Phillips, que fala muito sobre isso, né, de como realmente o discipulado ele é mais até efetivo do que um evangelismo, um evento evangelístico, né? Porque num evento, por mais que você possa ganhar muitas pessoas num único evento, né, você não sabe se essa pessoa de fato foi consolidada, se ela de fato está caminhando com Jesus, se ela continua se desenvolvendo na caminhada cristã, se ela permanece em uma igreja. Então é muito difícil nós fazermos um evento e conseguirmos pessoas suficientes para cuidar de todas essas pessoas que estão então se entregando a Cristo, né? Se conseguir, ótimo, mas é muito complicado fazer isso. Então nós entendemos que esse discipulado 1 a 1, né, esse alcance, esse evangelismo 1 a 1 é mais efetivo, né? E se cada pessoa, ele faz até um cálculo nesse livro, se cada pessoa conseguir discipular uma pessoa por ano, né, e que essa pessoa discipulada consiga desenvolver outros nos próximos anos, né, o alcance disso é exponencial, né? Ao longo dos anos, o crescimento é muito maior do que com eventos, né? Mesmo que você ganhe 100, 200 pessoas em eventos pontuais, esse crescimento da formação de um discípulo é exponencial em relação a esse evangelismo mais pontual, mais de evento evangelístico, né? Então, nós entendemos sim que podem ocorrer eventos evangelísticos, né? Não somos contra de maneira nenhuma, mas nós entendemos que o discipulado é mais efetivo nesse processo e mais é um acompanhamento melhor da pessoa, né? Para que ela de fato possa conhecer a Cristo, porque uma coisa é você falar de Cristo ou dar um panfleto, dar uma Bíblia até para alguém e deixar que ela se vire, digamos assim, que ela leia sozinha, né? Que ela por si só descubra o que está ali. Outra coisa é você acompanhar essa pessoa dia a dia, ler a palavra junto com ela, explicar o que está ali para ela, né? Porque para quem pega pela primeira vez, né, não é uma coisa tão simples de se entender, né? Embora nós vivamos num contexto cristianizado aqui no Brasil, onde as pessoas já ouviram falar de Cristo, já ouviram falar de Deus, cada vez mais, pelo menos na minha visão, nós vemos que as pessoas estão se afastando de Deus e sabendo menos, né? As pessoas não têm mais esse costume como havia antigamente, até cultural, de ir à igreja mesmo, que é a igreja católica, de ser catequizado, né? De passar por um processo de aprendizado ali da palavra de Deus. Está se perdendo isso na cultura, né? Então, cada vez mais é necessário que nós voltemos às bases, voltemos à essência e possamos fazer essa introdução do evangelho para as pessoas, essa introdução da palavra de Deus, para que as pessoas de fato conheçam da maneira correta, né? A gente sabe que, infelizmente, também há muitas pessoas que falam da maneira incorreta, né? Que pregam um outro evangelho, e isso também é até um ponto de evangelismo para nós, né? O próprio Jesus Cop faz muito isso de mostrar a intelectualidade, né? Mostrar que dá para ter um evangelho inteligente, um evangelho racional, né? Então nós entendemos que também é nosso papel evangelizar essas pessoas que tiveram um encontro errado, digamos assim, né? Com um outro evangelho, com um evangelho muito focado na religião, né? Muito focado na antiga aliança, né? Ainda tomando muito em consideração as obras, digamos assim. Então, nós temos aí diversas, né, variações desses outros evangelhos, mas eu creio que nós também podemos, né, ajudar essas pessoas a encontrar esse trilho, né? Quantos de vocês que nos acompanham, que estão sendo igreja com a gente, não passaram por esse processo, né? Muitos de nós aqui da igreja local passamos por isso, de vir de um contexto com um evangelho talvez não falso, né, mas com muitos erros, muitas faltas, né, muitos pontos em aberto, né, e passamos então com até a bênção da internet, né, a ter um acesso maior, então poder nos desenvolver nisso e conhecer mais, né, e ter acesso a conteúdos que nos levam mais perto de Deus, a ter mais conhecimento da palavra, né. Então, da mesma forma que nós fomos alcançados, né, nós também podemos alcançar as pessoas não só de forma digital,
o que também é muito bom, né, através das nossas redes, mas também de forma presencial nas nossas relações, né, que isso se torne costumeiro entre nós, né, que isso se torne cultura entre nós, de fato nós compartilharmos a palavra com todos aqueles que nós tivermos a chance, a oportunidade, né, não de uma maneira excessiva, né, de uma maneira chata, como também a gente entende que acontece às vezes, né? As pessoas são incisivas, querem convencer, né? Não é nosso papel convencer as pessoas, e sim apresentar a elas, né, as boas novas, a boa notícia do que Cristo fez, né, e deixar que o Espírito a convença. Então, esse é o nosso papel nesse plano do evangelismo, né? Então, nós não podemos deixar de falar de tudo isso que temos visto e ouvido, né? Até uma frase muito conhecida, né, que pregue o evangelho e, se necessário, use palavras, né? Mas essa frase, apesar de ela ter alguma verdade, né, ela não é 100% verdade, porque é importante que nós pronunciemos o evangelho, né? Como ouvirão se não há quem pregue, a palavra diz. Então, é necessário que nós, com a nossa vida, claro, mostremos, né, o evangelho, mas que também com as nossas palavras nós possamos apresentá-lo às pessoas, tá bom? Segundo ponto, nós vamos viver de uma forma que atraia os outros a Jesus, né? Então, eu peguei o texto de Atos também, capítulo 11, versículo 26. Atos 11, 26, que é quando os cristãos são pela primeira vez chamados de cristãos, né, nas Escrituras. Então, somente esse fato deles ser chamados cristãos já diz que eles viviam como Cristo, né? Então, o texto diz... na parte B aqui do versículo, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, né? Ali Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, então foram chamados cristãos, pequenos cristos, né? Então, por que foram chamados? Porque a forma como eles viviam revelava Cristo, né? A forma como eles viviam ali na comunidade revelava a imagem de Deus, né? O modo de viver do próprio Cristo. Então, isso é algo que nós falamos muito, né? Que como Jesus Cop, como cópias de Jesus, que nós queremos imitá-lo, queremos ser semelhantes a Ele, né? Usamos muito aquele verso de Romanos 8, 29, que Deus deseja uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, e que esse é o nosso propósito a cada dia, estar mais parecidos com Ele. Porém, né, aqui na questão do evangelismo, é de uma forma que atraia não só, né, que haja a nossa santificação, haja nossos processos dentro já da nossa salvação, mas que também atraia pessoas fora do nosso contexto, né? Pessoas que não conhecem a Cristo, venham a conhecê-lo pelo nosso bom procedimento, né? E isso é muito possível, muito factível, né? E muito, até na nossa cultura, está cada vez mais fácil, digamos assim, fazer isso, porque as pessoas, como estão cada vez mais distantes dessa realidade cristã, né, dessa cosmovisão cristã, quando alguém se coloca de fato como um cristão, quando alguém age como um cristão, chama a atenção das pessoas ao redor, né? Então, esse é um modo excelente de nós introduzirmos o evangelho, né? E eu diria que na verdade, não tem como separar uma coisa da outra, né? O nosso falar com a nossa vida, né? Porque se nós falamos muito, como a gente viu no primeiro ponto, mas a nossa vida não revela Cristo, algo está errado, né? Então nós precisamos ter esse alinhamento do que nós falamos com o que nós vivemos, né? Claro que o que nós falamos muitas vezes, quando nós falamos das Escrituras, é muito superior a nós, né? É algo sublime, né? Aos próprios mandamentos, Jesus fala que a gente tem que buscar ser perfeito, né? Então, essa busca pela perfeição, esse padrão de Cristo é muito elevado e é algo que nós vamos caminhar a vida toda atrás disso, né? Nós vamos permanecer desejando ser semelhante a Cristo e caminhando nessa direção. Então, muitas vezes o que nós falamos ainda não vivemos, né? Mas temos que estar buscando viver, ao menos, né? Nós não podemos ser simplesmente desferir palavras, né? Como se já vivêssemos algo que ainda nem nos esforçamos para viver ou que ainda nem buscamos viver, né? Então, nós precisamos, de fato, que a nossa vida mostre essa mensagem, que a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras, né? Embora nós tenhamos sim que falar palavras, que a nossa vida revele a realidade dessas palavras para as pessoas que convivem com a gente, né? Então, desse modo as pessoas de fato verão essa realidade, né? E era muito isso o que o próprio Jesus fazia, né? Até tem texto nos evangelhos dizendo isso, que as pessoas
diziam que ele pregava como quem tem autoridade, né? Diferente dos fariseus, dos saduceus, que muitas vezes pregavam coisas que o próprio Jesus pregava, porém eles não viviam aquilo, né? Então o próprio Jesus adverte aos discípulos, às pessoas que o seguiam, para que eles não fossem como os fariseus, né? Que falam as coisas, mas não de fato as praticam, né? Então que colocam cargas pesadas sobre os outros, mas eles mesmos não levam elas, né? Então Jesus não deseja isso, ele deseja que nós de fato pratiquemos tudo que a gente está compartilhando, tudo que a gente está falando, tudo que a gente está aprendendo, né? Então isso é algo que é primordial para nós enquanto cristãos. Nós precisamos que a nossa vida cada vez mais se alinhe com a nossa mensagem. É claro, como eu disse, a nossa mensagem é superior, né? Nós cremos em algo muito sublime, né? A palavra de Deus é perfeita, a lei de Deus é perfeita. Nós buscamos esse alinhamento, né? O próprio Jesus, né? Como eu disse, a ser a imagem dele, né? O nosso desejo é ser transformados e esse processo é gradual, como Paulo diz, de glória em glória, né? Nós vamos nos tornando a imagem de Jesus, porém, né, nós temos que a cada dia buscar mais viver de acordo com aquilo que nós estamos falando, né? Porque senão não faz sentido a nossa pregação e as pessoas não verão essa autoridade em nós, né? Vão simplesmente nos ter como hipócritas, né? Falar, fulano fala, mas olha a vida dele. Então é importante que a nossa vida também carregue essa mensagem, né? E além de simplesmente viver uma vida justa, santa, né? Que nós de fato demonstremos a graça de Deus com a nossa vida. Acho que esse é o ponto de mais impacto para as pessoas, né? Ver essas demonstrações de graça que nós podemos fazer e demonstrar graças ao Espírito Santo que vive em nós, né? Que nós possamos ser graciosos com as pessoas, assim como o próprio Deus é gracioso conosco, né? Muitas vezes nós simplesmente fazemos o básico, né? Ou deixamos de fazer o errado, né? Mas esse não é o desejo de Deus, não é o que Jesus nos disse. Ele disse que o resumo da lei e dos profetas é que nós façamos aos outros o que nós desejamos que eles façam a nós, né? Não que nós simplesmente não façamos, né, o que desejamos fazer ou o que as pessoas merecem pela própria lei ou pela nossa visão, né? Não, nós temos que ser ativos nesse intuito de realmente revelar a Cristo com as nossas vidas, com a própria graça de Deus revelada através de nós, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com todos os seus atributos, né, com o fruto do Espírito sendo gerado em nós, amor, paciência, bondade, longanimidade, né, mansidão, domínio próprio. Então que nós possamos de fato revelar Jesus com as nossas vidas para aqueles que vivem ao nosso redor, que não sejam somente as nossas palavras, né? Eu sei que isso é um desafio, né, e de fato o Evangelho é um desafio para nós, né? Ser cristão é um desafio para nós, mas o Espírito nos capacita dia após dia para que nós permaneçamos nesse processo, né? E não desanimemos. E Paulo escreve, né? Não se cansem de fazer o bem, né? Então que nós não venhamos a nos cansar de buscar fazer o que é certo, né? Embora essa busca é permanente, né? Nós nunca vamos chegar até o retorno de Cristo a estar perfeitos, mas que nós continuemos buscando a perfeição, continuemos buscando a imagem de Cristo sendo gerada em nós, né? Que nós continuemos buscando a santificação para que a nossa vida, de fato, mostre isso para as pessoas, né? Então, é muito importante que nós, de fato, façamos isso, né? E uma coisa que pode até nos ajudar nesse quesito é consumir biografias de pessoas, né, que foram exemplos em tudo isso, né? Então, por exemplo, aquele livro Heróis da Fé, né, é excelente. Você até questiona o seu próprio cristianismo, né, quando você lê esse tipo de livro. Você fala, será que de fato eu conheço a Cristo, né? Porque olha a vida desses homens, né? Então esse tipo de conteúdo, de literatura nos ajuda muito, né? Pregações sobre isso. Tem uma pregação que eu lembrei preparando aqui esses estudos, que chama Arão ou Mohamed, do pastor Mário Freitas, que é da Mais, né? Da Missão Mais. Então se vocês também quiserem, vão atrás dessa pregação, é muito boa, né? Mexe muito com a gente e faz nos questionar de fato o nosso cristianismo, o quanto de fato nós estamos entregando a nossa vida a Cristo, sabe?
Não sei vocês, mas às vezes quando eu tenho acesso a esse tipo de conteúdo, me move assim, falo, será que de fato eu estou fazendo o suficiente, sabe? Eu acho que essa questão tem que permear as nossas vidas sempre para que a gente busque sempre a excelência, busque sempre esse desenvolvimento, busque sempre ser mais parecido de fato com Cristo e revisitando a nossa própria vida, né? Nos autoavaliando para que nós possamos então nos desenvolver em tudo que precisamos, né? Dentro, claro, do que Deus tem para nós, né? Deus não tem coisas diferentes para cada um de nós. Deus não chamou todo mundo para ser um missionário, né? Para ir para a África, para ir para o Oriente Médio, para entregar a sua vida. Mas onde Deus nos chamou, que nós sejamos fiéis, né? Que nós de fato vivamos, como a palavra diz, de acordo com aquilo que já alcançamos, né? E possamos demonstrar isso para quem está ao nosso redor, né? Então isso é muito importante, que a nossa vida também fale, né? Além das nossas palavras, que as nossas atitudes atraiam as pessoas a Cristo, né? Então isso só vai acontecer se nós de fato formos como Ele, né? Semelhantes a Ele, porque nós vemos muito claramente como Cristo tinha essa facilidade de atrair as pessoas a Ele, né? Não somente pelos sinais, mas pelo o modo como Ele vivia, como Ele falava, né? O jeito dele viver, a vida de Cristo atraía pessoas a Ele, né? Isso que nós também devemos e podemos fazer para que nós compartilhemos mais e mais o Evangelho. Terceiro ponto, diz que nós vamos buscar os melhores dons para anunciar o reino de Deus, né? Então, o evangelismo também é feito, né, dessa demonstração de dons, como nós vemos até o próprio Jesus fazendo, né? Curando as pessoas, expulsando demônios. Então, os apóstolos continuam isso no livro de Atos, nós vemos essa jornada, né? Então, isso continua, né? Nós cremos que os dons continuam, né? Então nós precisamos também buscar essa parte, né? Nós, como igreja, vemos muito uso errado muitas vezes dos dons, né? Mas até muitas vezes por um excesso de zelo deixamos de ver essas aplicações corretas deles, né? Então que nós sejamos zelosos sim pela palavra de Deus, mas que também busquemos os dons, né? Busquemos os melhores dons, e para isso eu peguei aquele texto como base, né? Como texto base, 1 Coríntios 12. Abre aí se você puder, 1 Coríntios 12, verso 31. Nesse capítulo, Paulo dá aqui uma lista de dons, né, diversos dons do Espírito, e ele termina dizendo, no verso 31, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, que é o do amor, né, do 1 Coríntios capítulo 13. Então ele fala aqui nesse capítulo da diversidade que há de dons, né, e de como é um só corpo, mas são diversos dons, né, é um só corpo, mas são diversos membros. Então tudo isso é real, né, há essa pluralidade no Evangelho, né, há essa possibilidade de um ter um dom diferente do outro, né, e agir de forma diferente, mesmo sendo o mesmo corpo, né, o mesmo Espírito também que dá, Paulo enfatiza todos esses dons, porém ele termina dizendo que nós devemos buscar os melhores dons, né? E nós temos inclusive uma pregação do Arthur, se não me engano, que ele fala sobre isso, né, no nosso canal, que é qual é o melhor dom, né? O melhor dom não é simplesmente, como Paulo enfatiza aqui um pouco mais no capítulo, né, a questão do profetizar, né, que ele diz que quem profetiza edifica o corpo, edifica a igreja, né? Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, mas não é somente do profetizar que Paulo está falando, né? Paulo está falando do melhor dom para aquele momento, né? Então, no momento do culto, pode ser que o profetizar ali, nesse contexto da carta aos Coríntios, fosse o melhor porque edificaria toda a comunidade, não somente a si mesmo, né? Mas no momento de evangelismo, né, pode ser que seja um dom de cura, pode ser que seja uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, né? Então, nós temos que pedir ao Espírito discernimento, né, e também que Ele derrame esses dons sobre nós para que, no momento, com uma pessoa que não conhece a Cristo ainda, eles possam ser dispensados, né, sobre essa pessoa, demonstrados, e de fato a pessoa entenda que não é simplesmente a gente compartilhando com ela, né, mas que o próprio Espírito está entregando uma mensagem para ela, que o próprio Espírito a conhece, né, que o próprio Deus a conhece e sabe das suas lutas, suas mazelas, suas dificuldades, e tem interesse nela, né, mostrar esse lado realmente pessoal de Deus, né? Nós temos um Deus que é muito pessoal, que se importa com cada um de nós, né, com cada uma
cada um dos aspectos da nossa vida, né? Ele não ignora nada, né? E nós podemos demonstrar isso para as pessoas através do uso dos dons, né? Então, que nós possamos, de fato, buscar os melhores dons também para essa questão do evangelismo, né? Que nós não fiquemos simplesmente, como Paulo adverte aqui aos Coríntios, buscando, por exemplo, como ele diz, né, o dom de línguas para nossa edificação, né? Porque o que ocorre, né, pelo menos no que eu vejo, que muitas vezes as pessoas buscam os dons ou buscam o dom de língua somente e quando recebe simplesmente para essa busca, né? E não, né, que nós continuemos buscando a interpretação, a profecia, né, a palavra de conhecimento, de sabedoria e todos os outros dons de cura, né, de milagres, para que de fato a igreja seja equipada com esses dons, né? Paulo diz aqui na carta aos Coríntios que não lhes faltava dom nenhum, né? Então, dentro ali da igreja, da comunidade aos Coríntios, eles tinham pessoas com diversos dons, com cada um desses dons que Paulo lista, né? Então é importante que nós restauremos também isso nas nossas comunidades, é claro, de maneira saudável, né? De maneira que nós possamos de fato estar alinhados com a palavra de Deus, né? E nós temos esse compromisso aqui, esse zelo, mas nós entendemos, né, a continuidade dos dons e a importância disso, né? Então que cada um de nós, como parte do corpo, como parte da comunidade, como parte da igreja, possamos continuar buscando os dons, né, nos nossos pequenos grupos, nos nossos DNAs, né, nas nossas reuniões, onde quer que seja, nos nossos momentos de evangelismo, onde quer que seja, que nós possamos atuar nos dons, né? E o DNA, inclusive, que eu citei, é um excelente momento para isso, né? Onde você pode, de fato, ali orar um pelo outro, né? Pedir ao Espírito uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, para que você possa aconselhar o outro, auxiliar o outro com o auxílio do Espírito, né? Pedir orações por cura ali para as pessoas naquele momento, né? Então, é importante que nós pratiquemos isso como comunidade, né? Nos nossos DNAs, nas nossas igrejas, nas casas, para que isso se torne cada vez mais comum entre nós, né? Para que, como eu disse, gere essa cultura em nós de viver os dons, né? E de que isso seja corriqueiro, que isso seja comum, como deveria ser na igreja de Cristo, né? Porque Ele nos deu o Espírito, né? Ele não retém o Espírito, então o Espírito também nos dá esses dons se nós os buscarmos de acordo, é claro, com o propósito do Espírito, né? De acordo com a vontade do Espírito, Ele derrama os dons sobre cada um, que é o que Paulo diz, né? Mas é importante que nós permaneçamos também nessa busca pelos dons para que, de fato, nós possamos equipar uns aos outros, né? Que nós possamos nos edificar mutuamente, como Paulo diz também aos Efésios. Então, que nós nos desenvolvamos em cada aspecto, tanto dos dons como da vocação, para que juntos nós possamos crescer e juntos possamos cada vez nos tornar também mais semelhantes a Cristo, né? Mas o foco aqui é evangelismo, né? Então que também nos nossos momentos com as pessoas que nós estamos, como eu disse, já discipulando mesmo antes de se converter, né? Com as pessoas que nós conversamos no nosso ambiente de trabalho, né? Nosso ambiente de almoço, nossa faculdade, que nós possamos também pedir ao Espírito que nos capacite, né, a usar esses dons nesses momentos, né? A pessoa de repente está com uma dor, né? Ore por ela, né? Não é você que vai curar, é o Espírito que vai curar, mas é importante que você se disponha a ser usado pelo Espírito, né? E se não curar, tudo bem, né? Não tem problema. Muitas das orações que nós fazemos, às vezes, não são respondidas como nós imaginamos, mas o Espírito tem controle de tudo, né? E é importante que nós tenhamos essa prática, né? O Espírito não vai nos usar se nós não dermos não dermos esse passo de fé, de orarmos, né? Como Ele vai curar alguém se nós não orarmos por ela, né? Simplesmente, claro que Ele pode, né? Mas Ele deseja que nós participemos disso para que de fato seja para a glória de Deus, né? Porque se a pessoa for curada do nada, sem uma oração, sem nada, ela não vai nem entender o que está acontecendo, né? Tipo, tô melhor. Então é importante que nós sejamos esses agentes que revelem a glória de Deus para as pessoas ao nosso redor, através também dos dons, através também da nossa oração, da nossa disposição em nos colocar nesse lugar de cooperação com o próprio Deus, com o que Ele está fazendo, né? E que nós sejamos esse canal de bênção também para a vida das pessoas. Tá bom? Esse é o terceiro ponto. Então, buscar os melhores dons para anunciar o reino de Deus, né? Então, primeiro ponto, falar do amor de Deus, né? Segundo ponto, viver de forma que atraia. Terceiro, buscar os melhores dons para anunciar o reino. Então, tudo isso dentro
desse aspecto evangelístico, né? Mas também, claro, podemos usar tudo isso no nosso dia a dia também como igreja. E o último ponto, nós vamos compartilhar a nossa fé com os outros, né? Então, esse compartilhar da nossa fé, eu peguei o texto de 1 Pedro 3,15 para nós usarmos como base aqui. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, diz assim, ó: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então isso é muito importante, né? Que nós, como Pedro diz, estejamos sempre preparados para responder sobre a razão da esperança que há em nós, né? E como que virá essa pergunta, né? Como que as pessoas nos perguntarão sobre a nossa esperança, sobre a nossa fé, sobre o modo como nós vivemos, com esses outros pontos, né? Então, se nós compartilharmos o Evangelho, se a nossa vida demonstra que nós somos de fato cristãos, né? Que nós somos seguidores de Cristo, se nós oramos pelas pessoas, se nós, né, buscamos os dons para oferecer para as pessoas, né, para orar por elas, para que elas sejam curadas, para que elas recebam uma palavra de Deus, elas vão, de alguma forma, ter essa curiosidade, né, de perguntar sobre a razão da nossa fé. Então, é nesse momento que nós podemos nos aprofundar nesses quesitos de explicar de fato a fé, né, de falar sobre a nossa própria experiência, né? Uma das melhores formas de evangelizar, né, não é simplesmente citando a palavra de Deus, embora isso seja, claro, muito bom, né, mas citando a nossa própria vida. O que Deus, né, fez por nós, né, como nós estávamos, como nós estamos agora, né, o nosso estado anterior e o nosso estado agora com Cristo, né, a esperança que nós temos, o que nós recebemos de Cristo, né? Então, as pessoas conseguem se conectar melhor quando a gente fala da nossa própria experiência, né? Então, claro que nós vamos embasar a nossa experiência na palavra de Deus, né? Nós não vamos simplesmente compartilhar experiências, né? Mas sim tudo dentro da palavra de Deus, né? E é importante que nós façamos esse trajeto com as pessoas, né? Começando, talvez, compartilhando a nossa vida, a nossa experiência, né? O nosso caminho até Cristo, como Ele nos alcançou, né? O que Ele fez por nós, também deixando clara a graça de Deus sobre nós, né? Que nós não temos mérito, não temos merecimento, mas que Ele, sim, é gracioso, né? Ele é misericordioso e Ele nos alcançou, né? Deixando claro o evangelho da graça de Deus, que é Ele quem faz todas as coisas por nós, né? E que também pode alcançar aquela pessoa. Então, nesse ponto, né, nós precisamos de um aprofundamento, né, nas Escrituras para que nós, de fato, possamos ter essa capacidade de compartilhar, né? Porque como nós vamos compartilhar de algo que nós não conhecemos, né? Então é importante que todos nós, né, como comunidade local, como família Jesus Cop, você que é de outra comunidade, também se engaje nesse processo, como a gente sempre fala aqui, até falamos em outras aulas, de continuar sempre buscando o conhecimento, né, buscando a palavra de Deus, buscando revelação, lendo as Escrituras, tendo seu momento devocional, tendo sua vida com Deus, para que quando chegar esse momento de compartilhar sua fé, você possa de fato ser esse agente, né, que pode ser usado pelo Espírito para transformar a vida de outra pessoa, né, para que outra pessoa seja então alcançada pelo Evangelho, né, e esteja então na mesma direção que nós, caminhando, né, para conhecer mais a Deus, para se tornar mais semelhante com Cristo. Então cada um de nós pode exercer esse papel, né? Muitas vezes nós temos nos últimos anos substituído, né, o evangelismo por um convite para a pessoa vir à igreja, né? Isso é válido, é muito bom, mas nós mesmos podemos evangelizar, né? Nós não precisamos que o pastor pregue para a pessoa, nós podemos ser essa pregação, nós podemos fazer essa pregação, né? Embora mais simples, talvez mais curta, né? Mais pessoal, mas que talvez impacte mais a pessoa do que se ela vir aqui num culto, se ela for aí na sua igreja num culto, né? Então, claro que você pode sim convidar a pessoa, mas você pode também compartilhar o evangelho com ela, né? Vai ser muito mais efetivo, eu creio, se você próprio compartilhar, se você no seu dia a dia compartilhar, né? Porque uma coisa é a pessoa ouvir uma mensagem, né, pontual, por mais boa que seja, né? Outra coisa é ela, dia após dia, ser ensinada, né? Dia após dia você mostrar para ela as Escrituras, né? Você explicar para ela. Então,
vai ser algo muito mais efetivo para a vida da pessoa, que até como aprendizado mesmo ela vai conseguir reter mais conteúdo, né? E o trabalhar dia após dia também do Espírito, né? Claro, tudo isso em oração, tudo isso colocando diante de Deus, né? Que você deseja que essa pessoa seja alcançada pelo Espírito, para que de fato o Espírito convença ela, né? Do pecado, da justiça e do juízo, e ela possa então se render a Cristo, né? E passar então a fazer parte da família de Deus, né? Então a receber essa dádiva da filiação, né? Poder ser chamada filho de Deus a partir do momento que ela crê em Jesus como seu Senhor, né? Como seu Salvador, como nós dizemos, e de fato se renda a esse processo, se renda a Cristo, se entregue a sua vida a Cristo, né? E se torne então como nós cristãos, né? E esse é o processo, né? Que nós entendemos de evangelismo, né, muito voltado a essa questão do discipulado, né, como eu disse no começo. Então, comece, né, basta que todos nós comecemos, né, nós não precisamos de um movimento evangelístico, embora eles podem existir, é bom que eles existam, né, mas nós não precisamos de um ministério específico evangelístico também, embora eles possam existir sim, e é bom que existam. Nós temos aqui ministérios evangelísticos, né, mas mais do que isso, é importante que cada um de nós entenda o nosso papel de evangelista, né? O nosso papel de evangelizar, para que de fato nós possamos viver de forma intencional como cristãos, né? O que eu percebo ao longo da minha caminhada é que muitas vezes nós, todos como igreja, né? Todos generalizando, né? Nós vivemos uma vida, por muito tempo, uma vida ritualística, sabe? A gente vem para o culto, participa das reuniões da igreja, né? Nós fazemos tudo aqui, gostamos, nos dedicamos, de fato de coração que nós fazemos, mas muitas vezes durante a semana, durante o nosso trabalho, durante os nossos estudos, nós acabamos nos desvinculando muito, né, dessa nossa realidade de culto. E o que nós falamos muito aqui também é que isso não existe, né? Nossa vida não tem essa dualidade, né? Nós não somos duas pessoas, né? Uma pessoa secular, como nós dizemos, uma pessoa dia a dia, uma pessoa que trabalha, que estuda, e outra pessoa que frequenta a igreja, a comunidade. Não, nós somos, primeiro, né, primeira definição que nós devemos ter, né, filhos de Deus, cristãos. Então, que isso molde o resto da nossa vida, né? Não que, como eu disse, que todos nós vamos trabalhar na igreja em tempo integral ou vamos para as missões, né? Não é isso que nós estamos dizendo, mas que todos vocês podem ir para as missões de fato, né? Que o seu trabalho seja uma missão, que a sua escola seja uma missão, que a sua faculdade seja a sua missão, né? Que você não deixe de demonstrar Cristo, de viver como cristão em nenhum ambiente, né? Que a sua vida seja de fato uma vida integral e que então as pessoas possam ter esse contato com Cristo através de cada um de vocês, né? Então que não seja algo simplesmente, como nós dizemos, né? Trazer as pessoas para cá. Não foi isso que Jesus ordenou, né? Vão e convidem as pessoas para vir para a sua igreja. Não, ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações, né? Então, nós temos que ir fazendo discípulos, né? Então, que nós possamos entender isso como comunidade, né? Que você também que nos acompanha de outras comunidades entenda isso e que nossa vida, de fato, possa ser evangelística, né? Que nós possamos viver em todo o tempo nesse processo de evangelizar, né? Não somente em alguma ação específica evangelística, mas que a nossa vida pregue, né? Que o nosso modo de viver pregue, que as nossas palavras preguem, as nossas atitudes, né? As nossas orações, o modo como nós vivemos revele de fato a Cristo, revele de fato que somos cristãos e que gere essa curiosidade, gere essa sede, gere essa fome nas pessoas ao nosso redor, né? E que, claro, nós convidemos as pessoas para participar disso, convidemos elas para pequenos grupos, para DNAs, mas que mais que isso, que nós possamos também fazer a nossa parte, compartilhando a palavra de Deus, né? Compartilhando o que o Espírito tem derramado sobre nós e que a pessoa de fato tenha um ombro amigo, tenha alguém próximo a ela que ela possa recorrer, né? Em caso de dúvidas, em caso de curiosidades, né? Para que de fato a pessoa se sinta amparada, né? Que não seja simplesmente você levando ela para algum lugar e deixando, mas que sim você acompanhe ela nessa caminhada, né? Para que de fato ela seja consolidada, ela seja inserida no corpo de Cristo, de fato, né? Como uma pedra viva sendo inserida, né? Nessa construção que o próprio Deus está edificando, né? Então, nosso trabalho é esse,
buscar essas pedras, né? Clamar para que essas pedras sejam vivificadas pelo Espírito, né? Então se tornem pedras vivas dentro dessa edificação do corpo de Cristo, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí a compreender um pouco melhor o que nós pensamos como evangelismo, esse processo todo de evangelismo, né? De falar, de viver, de buscar os dons, de compartilhar a nossa fé, então que nós possamos juntos nos desenvolver também em cada um desses aspectos, tá bom? Vamos orar para que o Espírito também nos ajude em tudo isso. Pai, mais uma vez, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, em dependência do Teu Espírito. Pai, pedimos que Teu Espírito, Pai, nos guie nessa jornada, que Teu Espírito gere tudo isso em nós, Pai, que não seja algo do nosso esforço, Pai, que não seja algo custoso para nós, Senhor, mas que o Teu Espírito gere o fruto em nós naturalmente, Pai, que o Teu Espírito gere Cristo em nós, Senhor, que nós possamos a cada dia, Pai, ser mais semelhantes com Teu Filho, Pai, a cada dia demonstrar mais esses frutos, Pai, a cada dia ser um pouco mais parecidos com Teu Filho, Pai, e de fato possamos atrair as pessoas, não a nós, Senhor, mas a Cristo, Pai, que através das nossas vidas, Pai, muitas vidas sejam alcançadas para a Tua glória, para o Teu reino, Pai, isso que nós pedimos e desejamos, no nome de Jesus, amém. Amém? Então é isso, Deus abençoe vocês, até o nosso próximo Lab.